6 alimentos criados para te viciar, você come todo dia. Imagine que aquele lanche aparentemente inofensivo que você adora pode estar manipulando seu cérebro. E o pior, isso não é por acaso. Você está sendo enganado por um sistema que investe bilhões para te manter viciado e faminto por mais. Hoje, vamos revelar 6 alimentos comuns que são secretamente projetados para viciar você. E o que eles escondem vai te deixar desconfiado até da sua próxima ida ao supermercado. Mas atenção, o último item vai te chocar porque ele está em praticamente toda a cozinha. Antes de continuar, curta esse vídeo se você já sentiu que não consegue parar de comer algo mesmo sem estar com fome. E se inscreva, porque o que você vai descobrir aqui, ninguém mais tem coragem de contar. 1. Cereais matinais, o primeiro vicio do dia. Você se lembra daquele comercial de cereal colorido da sua infância? Aquela explosão de alegria e energia falsa? Pois é, a verdade é que a maioria dos cereais matinais foi desenvolvida com uma combinação precisa de açúcar, sal e gordura que ativa os mesmos centros de prazer no cérebro que drogas como a cocaína. Sim, você ouviu certo. Algumas marcas testam fórmulas em laboratórios para encontrar o chamado ponto de felicidade. Um equilíbrio químico que literalmente engana seu cérebro e te faz querer mais. Crianças são as mais vulneráveis a esse truque, o que torna o vício ainda mais preocupante. E o marketing? Imagens coloridas, personagens divertidos e frases como rico em vitaminas são apenas distrações para te afastar da verdade. Você já percebeu que mesmo comendo uma tigela enorme, você sente fome de novo em menos de 1 hora? Esse é o plano funcionando. Se você acha que isso é chocante, espere até descobrir o que colocam nas refeições congeladas. E não pense que isso é apenas coincidência. Por trás dessas fórmulas está uma verdadeira ciência da adição alimentar, com testes laboratoriais conduzidos para entender como prolongar o tempo de mastigação, modular a textura e até influenciar sua memória de sabor. Isso cria uma associação emocional com o produto, fazendo com que você deseje aquela marca específica, mesmo que tenha consciência de que não faz bem. É por isso que muitas pessoas sentem um conforto psicológico ao consumir certos cereais, como se estivessem revivendo momentos da infância. E é exatamente isso que as empresas querem. Esse tipo de manipulação emocional é o próximo nível da engenharia alimentar. E o mais perturbador, está funcionando perfeitamente. 2. Refeições congeladas. A armadilha pronta para o micro-ondas. É prático, é rápido, é saboroso e é um arsenal químico disfarçado de comida. As refeições congeladas são projetadas para parecerem saudáveis ou gourmet. Mas por trás do visual apetitoso há uma fórmula que beira o maquiavélico. Realçadores de sabor, conservantes, açúcar oculto e gorduras transinvisíveis. Um prato que deveria ter só arroz, frango e legumes, muitas vezes tem mais de 30 ingredientes listados, alguns com nomes tão técnicos que parecem pertencer a um laboratório de química. E o pior, cada ingrediente tem uma função específica: estimular seu apetite, mascarar a falta de frescor e criar uma memória gustativa viciadora. Mas vai além! A embalagem, o cheiro ao abrir, a coloração cuidadosamente calibrada, tudo é desenhado para simular a experiência de uma refeição feita na hora. Isso ativa no seu cérebro gatilhos emocionais que associam aquele alimento a conforto, segurança e recompensa rápida. Estudos mostram que, ao consumir esses produtos com frequência, o cérebro começa a priorizar essas escolhas rápidas e convenientes ao invés de opções saudáveis, mesmo quando você tem tempo e ingredientes para cozinhar. Essa preferência é aprendida e reforçada por reforço sensorial constante. E se você acha que pode escapar apenas lendo os rótulos, pense de novo. Muitas dessas substâncias são mascaradas com nomes técnicos, como proteína vegetal hidrolisada ou extrato de levedura. Nomes inofensivos que escondem realçadores como o glutamato monossódico. Agora reflita, será que você realmente escolheu aquele prato? Ou foi treinado para desejar exatamente aquilo? 3. Pães industrializados. O doce disfarçado de salgado. Você já sentiu vontade de comer um pão branco macio, mesmo sem estar com fome? Isso acontece porque os pães industriais não são apenas farinha, fermento e sal. Eles são engenharia alimentar pura.
Empresas usam farinha altamente processada, que se transforma em açúcar no seu sangue quase instantaneamente. Além disso, muitos pães contêm açúcar adicionado, xaropes e emulsificantes que melhoram a textura e prolongam o prazo de validade. Mas que também turbinam o seu desejo por mais? O cérebro reconhece essa explosão rápida de glicose como recompensa, criando um ciclo viciante. Mas o truque vai além do sabor. O cheiro do pão saindo do forno, sim, até isso pode ser artificialmente criado nas padarias de supermercados com difusores, ativa partes do cérebro relacionadas à nostalgia e conforto. Isso te puxa emocionalmente para repetir a compra. E para piorar, o glúten modificado de muitas farinhas modernas contribui para inflamações e desequilíbrios metabólicos, reforçando ainda mais a compulsão alimentar. E como se isso não fosse suficiente, estudos mostram que alguns aditivos usados nesses pães podem interferir na sua saciedade, fazendo com que você continue com fome mesmo depois de comer. Ou seja, cada mordida já está planejada para te fazer querer outra, mas se até o pão, símbolo da simplicidade, foi corrompido, o que mais está sob controle dessas indústrias? 4. Molhos industrializados, a camuflagem do doce no salgado. Você já reparou que mesmo depois de uma refeição farta, basta um esguicho de ketchup? Ou aquela passadinha de maionese temperada? Para você sentir vontade de comer mais? Pois é, esses molhos são os verdadeiros camaleões do sabor, programados para hackear o seu paladar e acionar áreas do cérebro ligadas à recompensa instantânea. O truque começa pela densidade calórica quase líquida, quantidades cavalares de açúcar e xarope de milho de alta frutose escondidas em receitas que a maioria imagina ser salgada. No ketchup podem existir até 4 colheres de chá de açúcar em apenas 2 colheres de sopa, algo que rivaliza com sobremesas. Some! A isso doses cirúrgicas de sal, ácido acético e glutamato monossódico, MSG. O resultado é o chamado efeito tábua de salvação. O sabor explode na boca, cobre falhas de qualquer prato e cria memória gustativa imediata. Mas a armadilha vai mais fundo. Pesquisas de neuromarketing mostram que o vermelho intenso do ketchup e o amarelo vivo da mostarda ativam instintivamente a expectativa de algo saboroso e energético, associação evolutiva com frutas maduras. Para fixar isso, a indústria adiciona corantes artificiais que não têm função nutricional. Só servem para te lembrar daquele molho quando vira o mesmo tom em qualquer fast food. E não para por aí. A textura é calculada por reômetros industriais para chegar num ponto em que o molho abraça cada superfície do alimento, prolongando o tempo de contato com as papilas gustativas e, portanto, o tempo de prazer. É por isso que você pensa, só mais uma batatinha. E de repente, o pote acabou. Para completar, nomes genéricos como aromas naturais ou extrato de especiarias escondem realçadores de sabor pouco conhecidos, inosinato, guanilato, que potencializam o MSG em até 30%. Tudo isso somado garante que aquela gotinha inocente seja, na prática, um gatilho de dependência líquida. Na próxima vez que você abrir a porta da geladeira só para dar uma provada, lembre-se, talvez não seja fome. É programação sensorial pedindo a próxima dose. 5. Snacks saudáveis. O lobo disfarçado de natureba. Granolas crocantes, barrinhas de cereal zero culpa, chips de vegetais desidratados, parecem a solução perfeita para matar a fome sem sair da linha, certo? Errado! Muitas dessas opções fit, vendidas em embalagens verdes e palavras como natural, integral ou orgânico, são na verdade bombas de glicose, óleos refinados e aditivos ocultos. Vamos dissecar uma barrinha típica. Além dos flocos de aveia, há xaropes de glicose, mel invertido, gordura vegetal, isolados proteicos, estabilizantes e flavor enhancers. Essa combinação atinge o bliss point, ponto de felicidade, em 2 níveis. Primeiro, o doce rápido do açúcar, que dispara dopamina. Segundo, o gorduroso controlado, que prolonga a mastigação e envia sinais de conforto ao cérebro límbico. Resultado? Você sente a falsa segurança de estar comendo limpo, mas seu corpo é inundado por picos de glicose seguidos de quedas bruscas, gerando um ciclo de fome e desejo por mais. E a porção? Ridiculamente pequena.
Estudos de comportamento mostram que o rótulo FIT ativa um efeito chamado licença moral alimentar. As pessoas comem mais porque acreditam ter escolhido algo saudável. Companhias sabem disso e produzem pacotes snack size que parecem inocentes, mas induzem ao consumo múltiplo. Afinal, é leve. O truque psicológico fecha com campanhas de estilo de vida, fotos de trilhas, praia, yoga ao pôr do sol. Isso liga o produto a metas pessoais de bem-estar, criando associação aspiracional. Na prática, é marketing verde pintando de saudável um processado cujo objetivo é maximizar repetição de compra, não nutrição. Faça o teste. Leia o rótulo completo da próxima barrinha. Se a lista de ingredientes soar como uma aula de química, você sabe que caiu na armadilha do lobo natureba. 6. Queijos ultraprocessados. A fórmula opioide do prazer cremoso. Poucos alimentos despertam tanto desejo quanto queijo derretendo. Mas por trás da cremosidade perfeita do cheddar processado ou daquele molho de nacho está uma engenharia bioquímica que beira a ficção científica. Durante a digestão da caseína, proteína do leite, formam-se casomorfinas, peptídeos que se ligam aos mesmos receptores cerebrais dos opioides. Em queijos naturais, isso já acontece, porém, no queijo processado, a concentração é turbinada, porque o produto é condensado, desidratado e reconstituído com gordura extra, estabilizantes, fosfatos fundentes e corantes que intensificam textura, sabor e liberação de casomorfinas. Adicione sal em níveis que ultrapassam 1.600 mg por 100 gramas e você tem a tempestade perfeita, gordura mais sal mais opiáceos dietéticos. Estudos de ressonância magnética mostram que o cérebro reage ao queijo processado de forma semelhante a drogas de abuso, liberando dopamina em áreas de recompensa. Não é coincidência que fast foods coloquem 2, 3 até 4 fatias por sanduíche. Cada camada aumenta a palatabilidade e o impulso de compra. A indústria ainda emprega análises de fluxo de saliva e perfil de derretimento para chegar ao ponto exato em que o queijo cobre cada papila gustativa, criando um filme rico em lipídios que prolonga o sabor e dificulta a saciedade. O marketing fecha o cerco com slogans de indulgência. Você merece mais cremoso, mais sabor. E que quem ousa resistir a um apelo que mistura prazer sensorial e merecimento emocional, quando você pede só mais um pedacinho, está respondendo a um script bioquímico escrito para nunca terminar. A pergunta é: você está degustando ou sendo conduzido pela química invisível do vício? Conclusão: quem está segurando o garfo? Chegamos ao fim da lista, mas talvez seja apenas o começo da sua desconfiança. Agora você sabe que cereais coloridos não são inocentes, que refeições congeladas carregam mais artifícios que um set de Hollywood, que o cheiro de pão pode ser programado, que molhos, snacks e queijos operam como microdoses de prazer químico. Essa é a guerra silenciosa do paladar. De um lado, seu desejo legítimo de comer. Do outro, corporações com laboratórios, psicólogos comportamentais e orçamentos bilionários para transformar fome em lucro. E no meio, seu cérebro, um aparelho altamente adaptável, mas vulnerável a atalhos sensoriais? Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa informação? Vai revisar sua despensa? Vai contar a alguém que não faz ideia de que está sendo manipulado? Ou vai fingir que não ouviu nada e voltar ao conforto de alimentos projetados para comandar seus impulsos? Comenta aqui embaixo qual desses inocentes te chocou mais e por quê. Compartilhe este vídeo com quem precisa abrir os olhos e se quer continuar desvendando os truques que moldam nosso dia a dia, inscreva-se no Curiosamente BR e ative o sininho, porque na próxima vez vamos revelar segredos que fazem esses parecerem brincadeira de criança. Até lá, lembre-se, comer é vital, mas saber o que come é libertador.